Olá, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta aqui para mais um minicast e agora falando sobre um assunto sério: o Brasil na Copa do Mundo de 1958. Um ano muito bacana na nossa história, quando a gente estava prestes a ver o inferno com Brasília sendo construída. Ou seja, naquela época ainda havia a capital no Rio de Janeiro, a proximidade com os políticos, eles tinham um pouquinho mais de vergonha na cara, né, com medo de sair na rua. Lá em Brasília, daquele nosso querido Juscelino Kubitschek, a coisa mudou um pouco, né? O plano de afastar os poderosos da população. Enfim, 1958 foi o ano em que o Papa Pio XII faleceu. O grande Pio XII, um dos mentores intelectuais do Concílio Vaticano II, considerado pelo Papa Emérito Bento XVI o herdeiro do magistério. Eles consideram um grande herdeiro do magistério de Pio XII. Então, faleceu nesse ano de 1958, deixando aberto a vaga e a espera pela fumacinha branca. Mais um pouquinho sobre o Papa Pio XII. Foi ele que, durante a Segunda Guerra, acolheu os judeus na Itália. Ele publicou aí uma carta pedindo para que os italianos fossem contrários à perseguição aos judeus. Então, diferentemente da Alemanha, na Itália, praticamente 80% dos judeus que viviam lá conseguiram se salvar. Isso se deve muito graças ao grande Papa Pio XII e as outras ordens que estavam lá. Acolheram os judeus nos monastérios, nos conventos. Então, a lembrança do Papa Pio XII neste ano de 58, um ano que também teve o autor do belíssimo Doutor Zhivago, Boris Pasternak, como vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, numa época em que o Nobel não era entregue a músicos, a artistas, a vendedores de bolacha maisena, todo esse tipo de gente que não produz nada, mas que tem uma carinha sedutora com viés ideológico muito bem definido, como nós sabemos. Mas vamos falar do que interessa: Copa do Mundo, futebol. Esse assunto agora está em voga, estamos prestes a ter a final. A Argentina se classificou ontem, hoje temos França e Marrocos disputando a vaga para a final. E naquela época, 1958, vou retroceder um pouquinho, era praticamente a quinta, se eu não me engano, sexta Copa, né? Ela havia começado em 30, com a vitória do Uruguai, 34 e 38 a Itália venceu, depois com a guerra não teve Copa nem em 42 nem em 46, a Copa volta em 1950, e 1950 é uma chave importante para a gente entender o que acontece em 58. Em 50 a Copa foi disputada no Brasil, o Maracanã havia sido inaugurado há pouco tempo, e a seleção brasileira, o futebol ainda estava engatinhando aqui, mas já havia conquistado as massas, né? Com Leônidas da Silva, alguns outros jogadores que marcaram a época. O grande Leônidas, considerado o diamante negro, quer dizer, o negro, o pobre, adotou o futebol aqui. No começo havia alguns problemas, alguns clubes não aceitavam, mas não tinha como deixar de fora o talento que essa gente tem. O porte físico, a capacidade de improvisação, enfim. E acabaram tendo que ceder. E aí, quando os negros entram, negros e pobres, né, que jogavam muitas vezes com bola de meia, com tampinha de garrafa, em chão batido, em ladeira, enfim. E aí o futebol brasileiro começou a crescer, os times começaram a angariar muita simpatia das pessoas. Em São Paulo nós temos aqui o Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, no Rio também. Enfim, em todo o Brasil o futebol começou a se espalhar. E lá em 50 a gente tem a final, o Brasil perde para o Uruguai, até hoje considerado recorde de público no Maracanã. Mais de 200 mil pessoas viram o Maracanaço, a derrota do Brasil, que saiu ganhando e tomou 2 gols, um de Didia, o segundo foi do Didia, o primeiro eu me esqueci, mas eu sabia o nome do rapaz.
Enfim. E lá um menino, um garotinho que acompanhou o jogo com seu pai, um tal de Edson, viu o pai triste, porque o pai havia sido jogador também, então ele viu aquele pai chorando. Quer dizer, foi realmente uma comoção no Brasil. O futebol, aliás, é um instrumento para entender o nosso ethos enquanto país. Acho bonito falar assim. Mas ele não tem como deixar de fora. Essa galera que quer resgatar a alta cultura, às vezes esquece que não basta a alta cultura, é preciso dialogar com todas as culturas, a média e a baixa, sobretudo. E o futebol é fundamental. Então, e esse rapazinho, o Edson, ele viu o pai chorando e prometeu para o pai que ele ia jogar bola e que ele ia ganhar uma Copa para o pai, né? Então aí depois tivemos 4 anos, em 4 anos foi a Copa ocorreu na Suíça. Na Copa de 54 teve o esquadrão húngaro com Puskás, Kocsis. Era um timaço que meteu 8-3 na Alemanha na fase classificatória, mas perdeu a final para a própria Alemanha por 3-2. Se vocês procurarem alguns registros da época, vocês vão ver que o futebol era um pouco diferente do que é hoje, bem mais tranquilo. Parece que você está vendo um jogo em câmera lenta. O que para a época era o que havia de mais avançado, né? Passa-se 4 anos e nós vamos para a Suécia. A Suécia é a Copa da Suécia é a primeira a ser televisionada. Até então não havia registro de televisão. Mas isso na Europa. Aqui no Brasil continuava a magia do rádio, transmitindo o jogo. Fatos interessantes daquele ano é que o Fidel Castro preparava a sua tomada de Cuba, né? Charles de Gaulle se eu não me engano, ele renunciou, mas foi um ano bastante agitado politicamente, né, no mundo. E o Brasil saiu daqui desacreditado, né? Naquela época, depois da derrota em 50 e 54, perdendo para a Suíça também por 4-2, embora o futebol estivesse aqui dando muita alegria, lá fora a gente tinha, foi nessa época que o Nelson Rodrigues cunhou o termo complexo do vira-lata, né? Então a gente não acreditava muito, ele mesmo não acreditava muito que o Brasil pudesse chegar lá fora e ir bem, né? E ganhar uma Copa, era aquela coisa, a gente chega lá e treme, né? Diante dos estrangeiros, sobretudo do futebol europeu, que era um futebol bastante físico, bastante forte. A gente com a nossa ginga não prestava muito atenção. É mais ou menos o que você ouve dizer hoje das equipes africanas, né? Elas vêm meio sem responsabilidade, fazem aquele futebol meio irresponsável e acabam perdendo no máximo nas quartas de final. Embora o Marrocos tenha sido a primeira seleção africana agora em 2022 a participar de uma semifinal, podendo ir para a final. Fatos interessantes: 53 seleções disputaram as eliminatórias da Copa, e dessas 53 seleções foram 16 participantes, inclusive quase que foi uma seleção da África. Foi a primeira vez que os africanos, os asiáticos participaram. Israel também chegou a participar, mas alguns países de origem muçulmana se recusaram a enfrentá-los e enfrentar Israel. E como ele precisava jogar, ele acabou indo para uma eliminatória na Europa e perdeu para País de Gales. Curiosamente, País de Gales que voltou à Copa depois de 58 esse ano, em 2022. Ficou todo esse tempo fora e retornou esse ano. As seleções classificadas automaticamente sempre, até, se eu não me engano, essa Copa mudou, né? Na passada, o último campeão volta a disputar as eliminatórias. Naquela época, o último campeão era classificado automaticamente e o país sede. Então, Suécia e Alemanha eram as seleções que estavam automaticamente classificadas. Foram 12 seleções europeias, então Alemanha, Áustria, Escócia, França, País de Gales, Hungria, Inglaterra, Irlanda do Norte, Iugoslávia, Suécia, Tchecoslováquia e União Soviética. O mundo era completamente outro. Na América do Sul nós tivemos Argentina, Brasil e Paraguai, e da América do Norte, o México. Outro fato muito curioso: quando o Brasil saiu daqui,
Os cartolas brasileiros, outra expressão boa, eles esqueceram de mandar o número das camisas. Coube a um cartola uruguaio que resolveu ajudar, veja só, ele resolveu ajudar o Brasil e acabou mandando os números. Só que ele não conhecia os jogadores. Então algumas coisas curiosas aconteceram. Gilmar, que era o goleiro, ficou com a camisa 3. O Garrincha, que era o ponta direita, deveria ser o camisa 7, ficou com a 11. E o Zagallo, que era o camisa 11 oficialmente, ficou com a 7. Ele acabou invertendo. E sobrou uma camisa lá que ele não sabia muito bem para quem dar e deu para um menino, um jovem chamado Edson Arantes do Nascimento, que com isso conquistou a camisa 10 da seleção. O Brasil estreia no Mundial no dia 8 de junho de 1958 contra a Áustria. O jogo foi em Uddevalla. Os nomes muito bons, os nomes suecos. O Brasil faz 3-0 na estreia, né? Curiosamente, o Brasil estreia sem Garrincha e sem Pelé, né? O Garrincha já era uma realidade no futebol e o Pelé ainda uma aposta. Ninguém sabia muito. No Santos ele vinha jogando muito bem, era um menino de 17 anos, mas não tinha se provado ainda na seleção. Então o Brasil ele entra no lugar do Pelé, joga o Joel, e no lugar do Mazzola no lugar do Garrincha joga o Mazzola. O Zito também não fazia parte do time titular na época, jogava o Dino Sani. Então 3-0, 2 gols do Mazzola e um gol do Nilton Santos. Naquela época o zagueiro, ele não ia para o ataque, né? As posições eram muito bem definidas, completamente diferente do futebol de hoje. Então numa dessas tomadas de bola do Brasil, o Nilton Santos, que era um cracaço de bola, roubou e foi indo. E tem um fato interessante, que o técnico brasileiro Vicente Fiola ficava mandando ele voltar, e os jogadores mandando ele ir. E aí ele falou, então eu vou. E foi e fez o gol. O Brasil ganhou de 3-0 na sua estreia. Naquela época, os grupos eram diferentes, você tinha uma configuração apenas com 16 seleções, então era diferente a fórmula, eram menos jogos, né? Embora hoje a gente tenha, se não me engano, 32 seleções, quando ela passou para 24, que foi em 86, aí começou a ter oitavas, quartas, semifinais e final. No dia 11 de junho de 1958, o Brasil joga a sua segunda partida contra a Inglaterra. A Inglaterra, que vinha de um trauma. Alguns anos antes, o time do Manchester City, o avião que levava a equipe do Manchester City, que era a base da seleção, caiu, matando todo mundo. Então a Inglaterra teve mais ou menos que se refazer aí para poder disputar a Copa, né? Mas era um timaço também, o futebol inglês, futebol inventor, né? Os inventores do futebol, era uma seleção que metia medo. E jogaram contra o Brasil ainda sem Pelé, ainda sem Garrincha, e a partida terminou 0-0, né? Foi um jogo bastante disputado, bastante pegado. O time inglês é um time que descia a botina, e inclusive foi um dos argumentos que o preparador físico da seleção, Paulo Amaral, utilizou para não botar o Garrincha. Ele disse para o Fiola, você quer o Garrincha para o jogo contra a Inglaterra ou você quer o Garrincha para o resto da Copa? E o Fiola falou, acho que eu prefiro o Garrincha para a Copa. E aí ele não jogou. E aí vem a grande partida talvez da seleção, aquela que... Porque até então, o primeiro jogo contra a Áustria não tinha uma grande não era um time muito... Bom, não tinha muita tradição. A Inglaterra sim, e o Brasil não foi bem, teve muita dificuldade com os ingleses. E aí acontecem as alterações. Então sai o Dino Sani e entra o Zito, que é o parceiro do Didi, né? Durante muito tempo eles jogaram juntos e fizeram chover por onde passaram. E Garrincha e o Pelé. O Pelé entra junto para formar o ataque. Naquela época era interessante que o Brasil jogava mais ou menos no que seria um 3-2-5, 4-2-4, com quatro zagueiros, 2 jogadores no meio e 4 no ataque, variando isso. Às vezes o Didi avançava e aí o Brasil ficava só com um time com Didi, Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo no ataque. Era um time encardido. E o Brasil vai enfrentar a União Soviética.
a União Soviética, que tem toda aquela, né, naquela época, com o comunismo, a cortina de ferro, a União Soviética não tinha muita abertura, então não se conhecia direito como é que eles trabalhavam. E conta, o Vavá conta que assim, eles ficavam num hotel próximo e todo dia de manhã tinha um russo correndo. Eles sempre viam um russo correndo durante o dia e isso, o psicológico do brasileiro falava, caramba, esses caras aí não param de correr, vai ser difícil, pegar esses caras vai ser foda. E aí o Brasil vai para a partida, né? A equipe russa muito, muito profissional, muito aquela cara fechada do russo, né? E o brasileiro meio na ginga. O que acontece é o seguinte, em 4 minutos de jogo, o Garrincha já tinha deixado uns 5 jogadores da Rússia no chão. Tendo que fazer o Fiola pedir para os jogadores do banco pararem de rir. Quer dizer, ele estava fazendo a festa em cima dos russos. O Brasil ganha de 2-0, é um gol do Vavá, se eu não me engano são 2 gols do Vavá, agora me foge, mas no segundo gol ele acaba se machucando e não vai jogar o outro jogo, que aí são as quartas de final contra País de Gales. Tem uma história que quem conta é o Chico Anísio, que depois do jogo houve uma cerimônia, uma solenidade lá entre as seleções brasileira e soviética, todos os jogadores perfilados, e um dos russos sai da formação e agarra o Garrincha. E os tradutores dizem que ele disse assim, hoje eu falei que eu segurava ele. Quer dizer, o Garrincha conseguiu romper até com aquela sisudez do russo, do soviético, no caso. Nas quartas de final, o Brasil pegou País de Gales, né, do Reino Unido ali. Também enfrentou um jogo muito difícil, sem o Vavá. O Mazzola entrou no lugar do Vavá. E aí acontece o primeiro gol na história das Copas do rapazinho chamado Pelé. Ele dá uma meia pucheta e faz o gol da classificação. É interessante quem quiser pesquisar, ver as narrações. As narrações eram muito sóbrias, inclusive dos locutores brasileiros. E o primeiro gol do Pelé, narrado pelo Pedro Luiz, é muito legal. Faz uma de puxeta para o corpo de Diniz, de cabeça para Pelé, Pelé tem que ele se agarra a bola, fica no gol, lá era um menino, coitado. Então ele faz 1-0, o Brasil se classifica para a semifinal. Na semifinal ele vai enfrentar a poderosa seleção francesa que vinha acabando com os adversários. Para se ter uma ideia, o artilheiro daquela Copa é o Fontaine, da França, com 13 gols. Efeito de comparação, a Copa atual, a equipe que mais fez gols é a Inglaterra, com 13 também. Quer dizer, um jogador apenas da França fez o mesmo número de gols da Inglaterra nessa Copa toda. Até hoje é o recorde, né, como artilheiro, não foi superado ainda. Até pouco tempo atrás o Klose, o Ronaldo era o maior artilheiro das Copas com 14, e o que foi passado pelo Klose, se eu não me engano, tem 15. Quer dizer, calculem a dificuldade que era marcar 13 gols numa Copa. E o time francês era um timaço de bola, o Brasil entrou com muito medo, foi um jogo difícil que acabou com um placar bem apertado de 5-2 para o Brasil. Nesse jogo o Pelé fez 3 gols, 3 golaços, né? Bem ao estilo... E aí naquele momento o homem já havia conquistado tudo, né? O Brasil, enfim... Tem uma história dele muito interessante, que ele não sabia da repercussão, ele não sabia o que estava acontecendo no Brasil. Afinal, naquela época não tinha muita coisa, não tinha muito recurso, né? Aqui se ouvia no rádio, mas ele não tinha muita comunicação com o Brasil, então ele não sabia qual era a repercussão, ele não sabia nem se o pai dele estava assistindo os jogos, veja que coisa. Só para marcar como é que foi esse jogo, o Vavá fez o gol logo aos 2 minutos, aos 8 minutos o Fontaine, grande Fontaine, empata. O Didi, aos 39 do primeiro tempo, com uma folha seca, chute que ele inventa, que é batendo com a parte de fora do pé, dando uma curva na bola.
O Didi, grande Didi, folha seca, gênio do futebol também. Ali você pode chamar tranquilamente metade desse time de gênios. Era uma seleção incrível, tinha praticamente 2 craques para cada posição. E aí o Brasil faz 2-1, o Pelé, aos 8, aos 19 e aos 31, consolida a vitória, e o Piantoni desconta, faz o segundo gol francês aos 40. Pronto, chegamos na final, né? Aí a coisa tomou corpo, né? Os jogadores mais ou menos que sentiram que eles estavam num momento histórico para o Brasil, né? Pela segunda vez o Brasil chegava a uma final com toda aquela carga, né, de 1950. E é muito interessante, algumas crônicas da época contam que no dia anterior choveu muito. Os jogadores brasileiros muito preocupados, que a grama pesada prejudicava o futebol, o talento do jogador brasileiro, né? E quando eles entram no estádio, eles ficam abismados, assim, eles estavam retirando a lona sobre o gramado e vários funcionários suecos com esponjas secando o campo, tudo para não prejudicar o Brasil. Tempos diferentes, não? Outra curiosidade dessa Copa é que o Brasil até então ele havia substituído a camiseta branca pela amarela. Perdeu em 50, a superstição nunca pode ser deixada de fora no futebol. Ela é parte integrante do futebol. Não presta para nenhuma outra área, mas no futebol é importante. Eu me lembro que quando o Corinthians foi campeão da Libertadores, se eu não tivesse usado a mesma cueca branca, eu tenho certeza que o Corinthians não teria ganho. Isso é fundamental, a superstição faz parte do futebol. Então o Brasil havia trocado a camiseta branca pela camiseta amarela, só que não havia uma segunda camiseta. E os suecos jogavam de amarelo. Aí eles pensaram, branca, não vamos a branca, vamos de azul. E aí tiveram que comprar a camiseta, os escudos foram costurados e o Brasil entrou de azul pela primeira vez na final da Copa do Mundo. E aí os jogadores, mais uma vez, falando, poxa vida, estamos de amarelo, estávamos ganhando, agora o azul, tudo aquilo interferia, né, podia estragar a vitória do Brasil. E a final é disputada no dia 29 de junho de 1958, no estádio Rassunda, em Estocolmo. Até hoje não sei, mas até há pouco tempo era o recorde de público num jogo de futebol, ainda era o de Brasil e Suécia. Haviam outros públicos maiores, mas para shows. E aí o Brasil entra na sua escalação com Gilmar. Gilmar era o goleiro do Corinthians, depois foi para o Santos, um dos maiores goleiros do Brasil. Djalma Santos, que substituiu o Dessordi, que veio jogando todos os jogos, mas se machucou no final e acabou cedendo, não jogou a final apenas, ou seja, Dessordi merece todo o crédito pela conquista também. Então o Djalma Santos entra no lugar dele, os zagueiros Bellini e Orlando e o nosso lateral esquerdo, o grande Nilton Santos. No meio campo, Zito e Didi, Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo. E o nosso técnico, como já comentei, o Vicente Feola. A partida começa e o Lindholm, aos 4 minutos de jogo, faz 1-0. Aí vocês imaginam, calculem como é que fica o espírito do jogador, né? Do jogador naquele momento. E aí é interessante porque o Didi, no futebol há muita simbologia, por isso que o futebol é uma coisa muito interessante de ser estudada. A bola entra no gol, quem é que vai buscar a bola dentro do gol, né? É muito comum a gente ver, por exemplo, quando o time está perdendo de mais de um gol, mais de 2 gols e precisa virar, enfim, eles mesmos correm atrás da bola, né? Mas quando faz o gol, a bola fica lá dentro. E é alguém do time que tomou o gol, que tem que retirar isso. É um peso gigantesco. E o Didi, como grande líder da seleção, ele entra dentro do gol, pega a bola e vem muito calmamente até o meio-campo falando com os jogadores. Olha, o Botafogo esteve aqui há menos de 2 meses e deu um olé nesse time aí. Eles não são de nada. Vamos para cima. E é o que acontece. O Brasil se enche de garra, de força com o Didi. Nas filmagens é muito interessante que logo que ele pega a bola e põe no meio-campo, da saída, ele dá um lançamento pro Garrincha de mais ou menos uns 50 metros. O Garrincha mata e quase empata o jogo naquele minuto. Quer dizer,
não tinha como o Brasil se afetar. E aos 8 minutos o Vavá empata com uma jogada pela direita do Garrincha. Ele empata em 1-1. Aos 32, uma jogada praticamente igual do Garrincha, ele faz o 2-1. Quer dizer, virou o intervalo na frente já, né? No segundo tempo, aos 11 minutos, o Pelé faz talvez um dos gols mais bonitos de todas as Copas do Mundo, em que ele recebe, mata no peito, dá um chapéu no zagueiro sueco e finaliza para o gol e faz 3-1. Né? O Zagallo, aos 23, num rebote de escanteio, faz 4-1. Aos 35, o Simonsen diminui, faz 4-2. E lá no finalzinho, o Pelé, de cabeça, um gol meio sem querer, ele faz 5-2. Logo depois disso, o juiz apita. E aí começa aquela euforia dos jogadores brasileiros, né? O Pelé não para de chorar, enfim, os jogadores se emocionam. Os suecos, há um documentário muito legal que conta o jogo da perspectiva dos suecos. É emocionante, porque os suecos, eles falam, olha, não teria time melhor para a gente perder. A gente fica muito feliz de ter perdido para eles, porque esses caras eram fantásticos. Tanto que eles não ficaram tristes. Eles falaram assim, quando a gente viu a alegria dos jogadores brasileiros, eles não conseguiram ficar tristes. Eles ficaram muito felizes pelos brasileiros. Claro que eles não gostaram de ter perdido, mas aquilo acabou contagiando, inclusive o público todo. Para se ter uma ideia daquilo, a cerimônia de entrega da premiação da taça, ela é feita no camarote lá, os jogadores têm que subir até onde está o presidente e recebe a taça, né? Quem faria a entrega era o rei sueco, e ele desce ao campo. Ele desce ao campo para cumprimentar os jogadores, e ali mesmo a taça é entregue ao Bellini, que, sem saber muito o que fazer, todo mundo pedindo para tirar foto, ele acaba levantando a taça. Até então não era costume se levantar a taça. Então Bellini eterniza o gesto ali da taça do mundo. E o Brasil é campeão mundial de futebol pela primeira vez. A partir daí é tudo história, né? Em 62 a gente é bicampeão, em 70 é tri, 94 é tetra e em 2002 é penta, né? O futebol brasileiro, ao contrário do que é o Brasil, é um país do passado, não do futuro. É impossível você ignorar a maravilha que foi o futebol brasileiro e o quanto esse futebol encantou o mundo inteiro, né? Até pouco tempo, né? Você pega a época do Ronaldinho, dos dois Ronaldinhos, o futebol brasileiro é um negócio realmente a ser estudado a sério. Não é para brincalhões como a nossa imprensa esportiva, por exemplo, que tende a enfiar política rasteira em tudo. E nasce aí, né? Nasce nessa Copa, junto com o Pelé, né? O Brasil é campeão e surge o Pelé. O Pelé também, não é preciso falar muito, né? Pelé que está fraquinho, está doente, mas é talvez um dos grandes heróis brasileiros. A gente não pode, é evidente que o heroísmo não se faz só no esporte, mas o esporte no Brasil é uma ferramenta de ascensão social. A gente não pode esquecer a quantidade de problemas que esse país tem. É claro que o futebol acaba sendo afetado por isso. O esporte em si acaba sendo afetado. Um país não se faz só de alta cultura, mas se faz de um diálogo entre as culturas, né? Infelizmente, no Brasil, tudo é jogado praticamente no córrego mais próximo, né? Então, a gente acaba não dando valor às coisas grandes que o país tem. Assim como a gente esqueceu a nossa história colonial, os nossos heróis da independência, a gente também tende a esquecer que o futebol brasileiro já proporcionou para o mundo, né? Com Pelé, depois gerações de craques que foram surgindo, sempre se espelhando. O futebol, curiosamente, é um dos esportes mais em que a tradição ela conta muito. E nós aqui gostamos da tradição, gostamos de honrar a tradição. Infelizmente, atualmente, parece que o jogador brasileiro está mais interessado em fazer penteado e tatuagem, né? E não jogar bola, que é um reflexo dessa decadência cultural, né? O Brasil, ele virou, o comportamento estético tomou tanto conta da raiz da alma do brasileiro,
que isso se reflete no futebol. É por isso que a gente vai ter muita dificuldade de repetir essa excelência que nós tivemos já no futebol. Porque naquela época os sujeitos eles estavam preocupados em jogar bola. O Garrincha, que talvez seja o grande símbolo dessa época, ele não estava nem um pouco preocupado em contra quem ele ia jogar. Ele queria jogar bola, tanto que ele chamava todo mundo lá na Europa de João, né? E tem uma coisa muito legal que ele, toda vez que ele entrava no campo contra um time, a Inglaterra, por exemplo, para ele era uma Madureira, porque o uniforme era parecido. Então ele sempre comparava o uniforme do time adversário com algum time que ele jogava contra. Então ele não estava dando a menor bola para quem era o adversário. O negócio dele era jogar bola e tomar cachaça, né? Tem algumas histórias legais dele, né, que são meio lendas, né, que na Suécia ele compra um rádio e aí alguém chega para ele e diz assim: ô Garrincha, mas você vai levar esse rádio pro Brasil? Ele só fala sueco. Que na verdade ele que trollou o cara, né? Ele disse assim: ó, você não quer comprar? Eu não vou levar pro Brasil porque esse rádio aqui só fala sueco. E o cara compra o rádio dele. Era um gozador, o Garrincha também era uma figura incrível. Na minha modestíssima opinião, existem no futebol Pelé e Garrincha e todo o resto. O Maradona chega um pouquinho perto, porque o Maradona também foi um monstro jogando bola. Fora de campo, enfim, mas jogando bola não dá para deixar de fora. Hoje a gente vê o Cristiano Ronaldo, que é aquele jogador moldado, né? De muito treino, com muita raça, e o Messi, que lembra um pouco desse passado do improviso, do talento nato, assim, a bola gruda no pé, é bonito, independente de jogar na Argentina ou não, poderia ser no Brasil, mas ele é um herdeiro dessa tradição, então a gente não pode esquecer quanto isso é importante. Enfim, espero que vocês tenham gostado, falar um pouquinho de futebol, sair dos temas diários e modorrentos que a gente acaba tendo que passar, porque a vida não está nada fácil. Então isso daqui é um pouquinho de alegria e beleza, lembrando de um Brasil maravilhoso. Se um dia eu tiver a oportunidade de fazer, por exemplo, em 62 é curioso. O Brasil, em 62, ele ganha o Mundial de Futebol, em 63 ele ganha o Mundial de Basquete, a Maria Esther Bueno ganha o Wimbledon, esqueci o nome da moça, mas ela é Miss Universo, quer dizer, o Brasil, foi um ano que o Brasil estava aí voando no mundo, né? E não estou dizendo nas questões políticas que estavam prestes a serem, enfim, derrubadas todas, né? É um ano antes do golpe militar, mas, enfim, havia talvez um ímpeto na alma do brasileiro em que ele queria ser melhor do que ele é, né? Coisa que a gente parece que esqueceu. Está todo mundo muito confortável no seu indevido lugar. É isso, muito obrigado, minha gente. Espero vê-los em breve novamente para outros assuntos, outros temas e até!